Finalmente chegamos ao tema mais esperado da nova série Por que Tenho Dor, que é uma série onde eu falo os principais fatores para que as pessoas perpetuem dor há mais de 3 meses e também os fatores pelos quais as pessoas não conseguem se recuperar pela dor. Quais são as barreiras de recuperação? Eu falei muito no vídeo 1, que vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, lá no meu YouTube ou lá no Instagram, inclusive no Spotify e Apple Podcasts, para você acompanhar como for melhor para você durante o treino, durante o trânsito, para você estudar comigo, beleza? E se você é um seguidor e está sofrendo por hérnia de disco, prepara o dedo para sentar o dedo no like aqui embaixo, para o YouTube entender que esse conteúdo merece ser disseminado e quem sabe assim mais pessoas consigam se livrar de cirurgias e procedimentos invasivos. Falar de hérnia de disco é um grande prazer para mim. Por quê? Porque desde o primeiro dia que eu saí da graduação, lá em 2014, no dia seguinte à solenidade, graças a Deus, graças a meu bom Deus, eu já estava trabalhando, prestando serviço de fisioterapia ortopédica dentro de uma grande clínica de fisioterapia, um grande hospital aqui da nossa cidade de Salvador, e eu pude já desde o início ter a vivência e a experiência com esse perfil de paciente, sem contar a época do estágio, né? Eu sempre estagiei com fisioterapia ortopédica e traumatológica, fisioterapia musculoesquelética e fisioterapia esportiva. Desde o início da faculdade, eu sabia exatamente onde eu queria chegar e o que eu precisaria estudar mais. Eu não fui um aluno fraco em UTI, trabalhei com UTI por quase um ano no início da formação e no início da graduação, e logo depois fui contratada por uma grande empresa de fisioterapia domiciliar em neurologia. Então pude somar aí os leques da minha experiência em ortopedia, neurologia e terapia intensiva no início da graduação, e assim que eu me capitalizei, eu comecei a selecionar os cursos que mais fazem a diferença dentro da área musculoesquelética, seja ela a área médica, fisioterapêutica, de treinamento desportivo, treinamento físico, porque o nosso intuito, além de tratar dor, é prevenir a recorrência das crises dolorosas, sejam elas de coluna, quadril, joelho, ombro ou qualquer outra articulação, ATM, cabeça e por aí vai. Sem mais delongas, vamos conversar sobre hérnia de disco. Afinal, o que é a hérnia, Caio? Pessoal, aqui está um modelo de coluna vertebral. E nesse modelo você vai ver esponjoso e branquinho esses ossinhos que a gente chama de vértebra. E entre esses ossinhos esponjosos aqui vai estar um disco que é isso aqui meio branquinho, mais escurinho, né? Entre as vértebras. Esse disco pode sofrer um processo degenerativo. Pode não, me coloquei de forma equivocada. Esse disco, ele sempre vai sofrer um processo degenerativo ao longo da nossa vida. Não interessa se você faz crossfit, pega peso no trabalho, é secretária, arquiteta, é cirurgiã dentista ou qualquer profissão que exija que você trabalhe sentado. Também não importa se você é um vendedor de uma loja no shopping e precisa trabalhar em pé. O processo degenerativo é natural da coluna e ele acontece. Só que quando essa degeneração chega a graus mais avançados, acontece isso aqui com o disco. Vejam bem, esse disco aqui, ele foi para fora do eixo da vértebra. Ele ficou essa bolinha vermelha aqui. Quando esse disco é pressionado e a degeneração discal está avançada, a gente tem a formação da hérnia. Essa aqui é uma hérnia de disco extrusa, que é um dos graus mais avançados de hérnia. Antes da hérnia você tem a degeneração discal, o abaulamento discal, a protusão discal e a hérnia discal extrusa. Além disso, esse fragmento da hérnia aqui, ele pode ficar separado do seu disco, como se fosse um corpo livre aqui no canal medular, e esse corpo livre vai ser chamado de hérnia de disco sequestrada, tá? Então, independente do grau da hérnia, eu quero te falar uma coisa que a ciência vem trazendo de muito importante. 80% das pessoas têm hérnia de disco e não sabem porque não tem dor na coluna. E aí, por um episódio aleatório de dor na coluna, vão para a investigação em emergências médicas
E essas emergências médicas fazem o quê? Ressonância magnética. E a ressonância magnética vai achar a hérnia. E muitas vezes o profissional despreparado vai atribuir a dor somente à hérnia. Por que eu falo somente? Porque em 96% dos casos, a sua dor não vem da hérnia. Apenas 4% dos casos, a dor vem da hérnia. E Caio, quais são os sinais para que eu possa descobrir se a minha dor vem da hérnia ou se minha dor não vem da hérnia? Vamos lá. Se a sua hérnia é no pescoço, nessa região aqui, o que vai acontecer? Essa hérnia vai pressionar o nervo e a sua dor vai irradiar para o braço e vai ultrapassar a linha do cotovelo, gerando dormência e formigamento no antebraço e mão. Até dor no punho pode gerar e você se confundir com a síndrome de túnel do carpo. Você não, o profissional que te avaliou, né? Só que aí o que acontece? A hérnia de disco cervical, ela gera sintomas abaixo do cotovelo. O seu pescoço praticamente não dói. O seu pescoço é duro, rígido, limitado, mas não dói na maioria dos casos. O que dói é o braço. O antebraço adormece e a mão perde força. Se você fizer isso aqui, ó, e jogar o braço lá atrás, você vai ver que o braço que não está afetado, ele vai lá atrás, e o braço que está afetado para no meio do caminho e reproduz a dor que você sente no dia a dia. Esse é um teste onde a gente pega esses fiozinhos amarelos aqui da coluna vertebral, ó, e coloca eles em tensão. E quando eles são positivos, quando esses testes são positivos, indicam que em algum ponto do pescoço até o braço o nervo está aprisionado. E aí existem técnicas específicas para diminuir a pressão nos nervos, assim como melhorar o fluxo do que a gente chama de axoplasma, que é o fluxo neural que vai fazer com que você abra e feche a mão. Então, mais um sinal é que quando você vai tomar café de manhã, você já quebrou várias xícaras, vários copos, que você pega, perde força na mão, o copo cai e quebra. Acontece com pacientes com hernia de disco cervical verdadeira, são 4% dos casos. Tá? Então, esses são os sinais. Só que além desses sinais, na hernia de disco cervical, o exame físico musculoesquelético do fisioterapeuta não é capaz de mudar a sua condição de dor e de mobilidade. E aí a gente bate o martelo, ó, realmente você tem uma hérnia na ressonância, os seus sintomas são da hérnia e você não responde à estratégia de movimento da fisioterapia musculoesquelética. Ou seja, você está num quadro de uma cervicobraquialgia, de uma síndrome radicular, de uma radiculopatia, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? De uma dor cervical irradiada para o braço, que é secundária à sua hérnia de disco. Caio, e agora? A minha dor realmente é da hérnia, é exatamente esse caso aí que você me falou. Agora, você precisa fazer um tratamento especializado. O treinamento especializado, por exemplo, não é certo nem errado, é aqui no consultório que a gente faz com esse perfil de paciente, apenas 4% do total, envolve 6 meses de tratamento. E nos 3 primeiros meses de tratamento, uma sessão por semana. Ao longo dos outros 3 meses, a gente afasta para quinzenal, 21 dias a cada 30 dias as sessões. Então, ao longo de 6 meses aí, você deve fazer aí 16, 19, às vezes até 24 a 26 sessões. Só que não basta fazer o tratamento especializado da fisioterapia musculoesquelética. Você precisa fazer uma consulta com um médico chamado médico da dor, anestesiologista. E esse anestesiologista não pode ser qualquer um, ele tem que ter experiência no tratamento das hérnias de disco. Porque, no geral, quando a gente procura um anestésio, o que ele faz? Toma bloqueio venoso, né? Fica fazendo 10, 20 sessões de bloqueio, o paciente não melhora desse tipo de bloqueio venoso. E o anestesista, ele experiente, treinado na abordagem das hérnias de disco, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, na maioria dos casos, tá? Quem define isso é o médico, não o fisioterapeuta. Mas na maioria dos casos, dos pacientes que a gente encaminha com hérnia de disco para os anestesistas, eles fazem um bloqueio simpático e depois um bloqueio interlaminar, que são procedimentos específicos da medicina que vão fazer você controlar a dor para tolerar os exercícios aqui.
A sua dor da hernia de disco cervical, 4% dos casos apenas, ela pode vir com barreiras de recuperação, porque a dor gera medo, gera ansiedade, gera estresse, gera insônia e todos esses fatores colaboram para que você continue e perpetue, além de aumentar, amplificar a sua sensação de dor. Por isso, além do meu tratamento junto com anestésio, alguns pacientes com hernia de disco verdadeira, repito, gosto de sempre de enfatizar isso, porque você pode estar com dor na coluna aí achando que é hérnia e não ter nenhum sinal de hérnia, tá? Então enfatizo, apenas 4% dos casos podem precisar de acompanhamento psicológico e também não pode ser qualquer psicólogo. Tem que ser um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, porque o enfrentamento da sua dor, a resiliência que você tem, os pensamentos automáticos que vêm à sua cabeça, que geralmente são catastróficos e com projeções de futuro que, rapaz, não são legais, viu? Esses pensamentos, eles podem ser muito bem gerenciados com terapia cognitivo-comportamental. E aí, nesse acompanhamento durante 6 meses, você melhora a qualidade de vida, diminui o consumo de medicação, diminui a frequência de crises e controla a dor. Perceba, eu estou falando controla a dor. Porque dor não tem cura, dor tem controle. E esse controle da dor, no momento que você mudar o estilo de vida novamente para um estilo de vida nocivo, no momento que você começar a perder a higiene do sono, no momento que você começar a se estressar novamente, sem gerenciamento dos seus pensamentos automáticos, no momento que você começar a comer porcaria demais, inflamar o seu sistema orgânico como um todo, e aí eu falo em relação até a intestino, tá, pessoal? Você pode ter uma sobrecarga intestinal, que já está acontecendo por causa de medicação, mas você come lixo a vida toda, você não tem uma alimentação saudável. Isso também sensibiliza o seu sistema nervoso. E aí você pode continuar perpetuando dor, beleza? Tá, pessoal. Então, eu já te falei sobre o tratamento e sinais da hernia de disco cervical. Caio, e os outros 96%? Os outros 96% vêm com dor e limitação. Também pode mimetizar uma hérnia e irradiar para o braço com dormência e formigamento. Pode se disfarçar de uma epicondilite no cotovelo, de uma síndrome do impacto no ombro, de uma síndrome do túnel do carpo no punho. Porém, todavia, entretanto, eles respondem à estratégia de movimento do fisioterapeuta musculoesquelético. Nesses casos, seu tratamento vai durar apenas 2 meses. Você só vai precisar vir uma vez por semana. A cada semana você vai conseguir um novo exercício para te desbloquear, para te destravar, para melhorar sua dor. E seu tratamento só vai passar pela fisioterapia especializada em dor. A fisioterapia musculoesquelética. Não pode ser qualquer fisioterapeuta. Porque quando você vai em qualquer fisioterapeuta, o que é que acontece? Você começa a ganhar choquinho, alongamento, ultrassom, ventosa, propriocepção, correção de postura, correção de biomecânica do movimento, que não tem nada a ver com quem tem dor crônica há mais de 3 meses, tá? Então, seu tratamento é muito mais simples e te gera muito mais autonomia. Vamos falar um pouquinho agora sobre a hérnia de disco lombar, que foi exemplificada aqui no nosso modelo, que é quando essa hérnia, ela começa a comprimir o nervo L4, L5 ou L5, S1, às vezes L2, L3 também, pode acontecer, muito raro, e ela pode irradiar dor para a virilha, para a genital, gerar disfunção sexual no homem e na mulher. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se você tá aí no ginecologista, no fisioterapeuta pélvico, fazendo sua fisioterapia especializada, você continua com dispareunia, dor no ato sexual, falta de lubrificação vaginal, tudo isso pode ter relação com esses nervinhos aqui que estão sofrendo pressão por um fenômeno de hérnia de disco. Ela pode irradiar dor para o seu glúteo, ela pode irradiar dor para a sua coxa, para a sua perna, para o seu pé, pode adormecer as pernas, adormecer a área dentro da sua coxa também. Você pode também sentir cólicas abdominais completamente inespecíficas e desvinculadas do ciclo menstrual, do abdominal baixo, você pode sentir. Dor na virilha e até simular uma pubalgia. Você está com dor no pubis para fazer atividade esportiva, mas na verdade você tem um problema na coluna que está transmitindo essa dor para aqui, beleza? Quais são os sinais da verdadeira hernia de disco na lombar? Muito simples, pessoal, vou te explicar aqui agora. A sua dor, ela não está mais na lombar. Você pode até ter dor lombar, mas não é a principal. A dor principal, ela desceu na coxa e ultrapassou a linha do joelho. Sua dor está na batata, especificamente lateralmente, posterolateralmente a sua batata da perna.
você tem dormência e formigamento nos pés, você perde força para andar nas pontas dos pés e você perde força para andar nos calcanhares, porque a compressão nervosa do nervo L4, L5, L5, S1 é tão forte que ele impede a musculatura tibial da sua perna de levantar a ponta do pé, de fazer força de plantiflexão para ficar com o pé de bailarina. Então, esses são os sinais de você ter uma hérnia de disco verdadeira, apenas 4% dos casos, gosto sempre de reiterar. E por que eu estou te falando isso? Porque muitos pacientes chegam com dor lombar central, ou só do lado direito, ou dor lombar central espalhada, a dor irradia no glúteo, irradia para a coxa, mas não ultrapassa a linha do joelho, e na ressonância magnética tá lá o hérnia de disco. Só que, ó, a sua hérnia, como eu falei anteriormente, ela vai acontecer porque o processo degenerativo é natural da idade, natural do seu gesto de trabalho, natural do seu gesto esportivo. Isso tem que ficar claro. Não é por causa que você tem uma hérnia na imagem que a sua dor nas costas é por causa da hérnia. A dor nas costas só vai ser por causa da hérnia se a hérnia estiver compatível com a área relacionada à sua dor. Então você tem uma hérnia L4, L5, L5, S1, a dor irradia na coxa, desce na perna, adormece pé, só para você ter uma ideia. Se você tem uma hérnia L3, L2, L1, a dor irradia na virilha, vai para o testículo, a dor fica na frente da coxa, pega o nervo femoral, vai pela frente da coxa e pela parte adutora, né? Então, esses são os sinais de uma hérnia de disco verdadeira. E a hérnia de disco verdadeira também não responde à estratégia inicial da fisioterapia musculoesquelética. Isso quer dizer que o seu fisioterapeuta, num primeiro contato, ele não vai conseguir te aliviar. Ele só vai conseguir te aliviar com o tratamento. E o tratamento da hérnia de disco lombar verdadeira envolve também 6 meses de fisioterapia musculoesquelética especializada, junto com anestesiologista, porque o anestésio pode colocar um bloqueio transforaminal epidural na raiz do seu nervo, e ele vai com um endoscópio bem aqui nesse buraquinho, ó, e despeja corticoide na raiz. Essa raiz pode ter uma resposta de inibir o processo inflamatório, o inchaço e o edema residual neural que está ali nesse buraquinho aqui, ó, que a gente chama de forame, por onde esse nervo passa. E esse buraquinho fica super apertado, com gordura, ligamento, um bocado de coisa aqui, o nervo inchado. Então, o bloqueio transforaminal epidural chega aqui e diminui esse inchaço. E a raiz nervosa pode responder melhor e você tolerar os exercícios da fisioterapia de uma forma mais confortável. Porque, na real, a hérnia de disco verdadeira, ela não tem um processo de tratamento indolor. Às vezes o paciente chega aqui com a expectativa de que ele não vai sentir dor no tratamento. Ora, se eu tô aqui para tratar dor, como é que eu vou sentir dor para tratar dor? Na verdade, não é lógico assim, né? Na verdade, o que acontece é que pelos tecidos estarem em espasmo, a contração automática protetora que você manifestou para inibir a dor, ela já está de forma mal adaptativa. E essa contração, para você desfazer, para você desativar esses músculos, você vai sentir dor no processo, mas você não vai ficar pior. No dia seguinte, você não vai estar pior. Durante a sessão, você não vai piorar da dor. Você pode até piorar durante a execução de um movimento, mas assim que você terminar o movimento, você volta para a linha de base da sua dor. Você vai permanecer estável durante o tratamento. Junto com o bloqueio, se você tiver algumas barreiras de recuperação, como ansiedade, estresse, insônia, hidratação pobre, alimentação tóxica, inflamatória, desembrulhando mais do que descascando, o que vai acontecer com você? Me diz o que vai acontecer? Você vai reforçar o loop infinito e negativo de perpetuação da dor. Eu tenho que te conscientizar disso porque a dor é multifatorial e muitos profissionais por aí acabam dizendo para você, sabe o quê? Que vamos encontrar a causa da sua dor. E causa da dor não existe a não ser que você tenha tido um trauma, uma queda, um acidente. Por exemplo, quebrou um fêmur, quebrou a bacia, tô com dor no quadril. Claro, tem uma causa, você teve um trauma. Mas sem trauma, do nada acordou travado, saiu do carro, tirou uma mala do carro, pegou um peso a mais, carregou o filho no colo, abaixou para pegar uma caneta que caiu no chão. Isso não é trauma, tá? Você fez um movimento e não foi um movimento que te lesionou. Você já tinha uma rigidez prévia, não ignorava essa rigidez. A crise de coluna nunca vem do nada. A crise de coluna, repita comigo, a crise de coluna
nunca vem do nada. Parece bobo, né? Mas você acha que ela veio do nada e que você está aí na emergência tomando medicação agora, porque do nada você acordou travado. Do nada você foi subir uma escada e travou a coluna. Na verdade, sua coluna já estava endurecendo há muito tempo. Você já tinha dificuldade para calçar o sapato, vestir uma cueca, vestir uma calça, vestir sua calcinha. Você já tinha dificuldade para dobrar o tronco para escovar o dente de manhã, sentar no vaso sanitário para defecar. Você já tinha dificuldade de fazer várias coisas no seu dia a dia, só que você não tinha incapacidade. E por isso você não procurava tratamento. Você ficava só remediando o sintoma. E esse sintoma foi se perpetuando. Você foi tendo 1, 2, 3 episódios, não cuidou. Agora no 4º, no 5º, no 10º episódio, você está na crise, tá? Então, o que a gente tem que preocupar? Nesses casos onde sua dor ultrapassou a linha do joelho e desceu na perna, você pode se preocupar com uma infecção. Às vezes o paciente tem dor na coluna e ele tem febre junto com a dor. E todos os dias, 17, 19 horas, ele desencadeia febre. Você pode ter uma infecção na coluna, ou você pode ter uma síndrome inflamatória causada por uma doença reumática que não foi investigada. Se você não tem febre junto com a dor, fique tranquilo enquanto a isso. Se você não sofreu trauma, queda ou acidente, você não tem risco de sua coluna ter quebrado ou saído do lugar, como muitos osteopatas e quiropraxistas te falaram. Não existe isso a não ser que você tenha tido um trauma. Pelo contrário, quando a gente pega grávidas com dor na coluna e faz uma ressonância magnética, a gente vê atrocidades no exame de imagem e a grávida não tem praticamente problema nenhum comparado com o que está no exame de imagem. Então, precisa haver uma correlação entre o seu exame de imagem, a sua apresentação clínica, como o sintoma se manifesta e a sua ausência de resposta a movimento numa consulta inicial com fisioterapeuta musculoesquelético, para a gente bater que você tem uma lombociatalgia, uma dor ciática verdadeira, uma radiculopatia lombar, que é a mesma coisa com nomes muito sofisticados, vamos dizer assim. Nesses casos de síndrome radicular, você tem que se preocupar quando você está com anestesia em cela. Sabe quando você cavalga? Você fica cavalgando por muito tempo, não adormece a genital, adormece a parte interna da coxa? Imagine que adormeceu tudo aquilo ali sem você cavalgar. Você pode estar com sintoma de síndrome de Caldequina, que acontece em menos de 0,4% dos casos. 0,4% dos casos. Não precisa se preocupar se você não tiver esses sinais e sintomas. Você pode ter dor no ato sexual, você pode ter disfunção erétil, você pode ter dor para penetrar na sua relação sexual por causa de uma dor, por causa de um problema na coluna lombar. Que mais que você pode se preocupar? Se você perdeu a força da ponta do pé e no calcanhar, significa que a compressão nervosa está grande e você precisa de fisioterapia imediata, junto com anestesiologia, talvez um ortopedista de coluna, um neurocirurgião, para avaliar se há indicação cirúrgica, mas no geral, a maioria dos médicos competentes não vão te operar de cara se você começou a desenvolver o pé caído agora. Porque eu já vi na minha prática clínica, conto em uma mão, quatro pacientes aqui que a gente acompanhou com hernia de disco e pé caído recuperaram a habilidade de levantar o pé, porque vieram num momento em que não estava com sintoma consolidado. Agora, se você perdeu a força da ponta do pé e não procurou tratamento e passou aí 6 semanas, 8 semanas, 3 meses, a gente nem tem mais como recuperar funcionalmente a ponta do seu pé. A gente pode até colocar um dispositivo eletrônico que fisioterapeutas neurológicos colocam, que é o Allcade, né? Já tem algumas atualizações desse aparelho, que ele dispara uma corrente elétrica no seu músculo tibial para levantar a ponta do pé, todas as vezes que você programa cerebralmente para fazer isso. Então, na hora que você vai andar, para você não arrastar o dedão do pé porque seu pé está caído, você geralmente compensa no quadril, exagerando o movimento. Então, esse dispositivo ele vai gerar um disparo elétrico ali na sua musculatura para você não precisar compensar e sua ponta do pé levantar no momento, sua ponta do pé não cair no momento da marcha, tá? No momento do caminhar. Então, existe essa possibilidade. Algumas estratégias são utilizadas através de eletroestimulação nessa musculatura, junto com técnicas de irradiação, onde a gente utiliza o seu tronco forte, o seu braço forte,
para poder transmitir o problema lá para os pés. Transmitir o recrutamento muscular lá para os pés e você começar a levantar a ponta do pé. Isso já aconteceu, tá? A gente tem 4 casos aqui, acho que tem mais um, mas eu não estou lembrando agora, que recuperaram a força da ponta do pé mesmo após a crise de hérnia, estão bem e não precisaram operar. Mas depois de um tempo, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas aí no máximo, eu nem atendo mais, porque aí realmente vai precisar de um procedimento cirúrgico para ver se é possível haver uma recuperação funcional da ponta desse pé, porque tem 3 níveis de lesão nervosa, né? Neurotimese, axonotimese e neuropraxia. A depender de qual nível de lesão nervosa o nervo passou por causa dessa compressão, há possibilidade ou não há possibilidade de recuperar esse paciente funcionalmente em relação só à ponta do pé, tá? Fugindo da ponta do pé, a gente precisa entender que a fisioterapia especializada não deixa você pior. Se você está fazendo qualquer fisioterapia aí, o que vai acontecer? Você está percebendo que está pior a cada sessão de tratamento? Você não está fazendo a fisioterapia especializada. A fisioterapia especializada vai mexer em você sem te gerar machucado, para você perceber que você não tem uma lesão, mas você tem uma rigidez, um endurecimento da região da coluna, e esse endurecimento só vai melhorar amolecendo, junto com bloqueio, com estratégias de terapia cognitivo-comportamental na psicologia. Você vai se expondo cada vez mais e inibindo essa disfunção que a gente chama de descarga. Muitas vezes você quer jogar o peso na perna e aí você não joga por medo. Você acha que é por causa da dor, mas não, você está com um mecanismo de antecipação da dor. Esse mecanismo de antecipação da dor faz com que você não use a musculatura da perna afetada e essa musculatura comece a atrofiar, a ser inibida, ter inibição neurogênica. E essa inibição neurogênica prejudica ainda mais sua marcha. Aí você encontra um profissional que vai lá e te coloca muleta. Pronto. Agora que você assumiu a disfunção de descarga e perpetuou a disfunção de descarga. É claro que quando você está com um paciente idoso com risco de queda, fratura transtroncantérica de fêmur, por exemplo, você precisa da muleta para inibir o risco de queda. Mas o seu tratamento vai ser realizado o tempo inteiro sem a muleta para te preparar, para te dar segurança para a sua caminhada, para suas atividades funcionais. E quando a gente fala de atletas, pessoas que querem voltar para futebol, pessoas que querem voltar para crossfit, pessoas que querem voltar para musculação, caminhada, corrida, triatlo, ciclismo, muita crença equivocada é disseminada por esses... Muita crença equivocada é disseminada por esses profissionais, colocando ainda mais medo nesse perfil de paciente. E por que eu tenho que te falar a respeito disso? Porque é possível sim, mesmo após uma crise de hernia de disco, você voltar a pegar bons pesos na academia. É possível você voltar a correr bem, jogar futebol bem, porque mais uma vez, olha só os dados dos estudos que eu vou falar aqui para você aqui agora. A maior revista médica do mundo chama-se New England Journal of Medicine. Você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar do New England Journal of Medicine, você vai parar esse vídeo agora e colocar no Google, tá? Você vai buscar lá, New England Journal of Medicine, Conservative Treatment of Sciatica, né? Natural History of Lumbar Disc Herniation. Você vai buscar lá, você vai achar editoriais e artigos científicos dos maiores pesquisadores do mundo, como Evert Verhagen, Chris Maher, que tem várias publicações dentro do New England, dentro de várias outras revistas, como por exemplo o JAMT, do Journal of Manual and Manipulative Therapy, do JOSPT, do Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, do B&J British Medical Journal. Vários estudos científicos compararam, olha só, a loucura. Além disso, o livro Surgery, The Ultimate Placebo, do Ian Harris, que é um cirurgião, tá? Não é nada aqui de fisioterapeuta contra médico ou vice-versa. É de quem segue a ciência com quem não segue a ciência. Então vamos lá. Vários estudos do New England Journal of Medicine e várias outras revistas científicas compararam pacientes que têm hernia de disco com radiculopatia, com aquela dor que irradia na perna, que fizeram um tratamento conservador versus o tratamento cirúrgico. E ao longo de 1 ano e ao longo de 2 anos, o resultado foi igual para os dois grupos.
É óbvio que no ponto do tempo, 4 a 6 meses, a intensidade da dor no grupo que operou estava menor do que no grupo que fez o tratamento conservador, mas a capacidade funcional não. Ou seja, às vezes eu faço um paradigma aqui com você que tem hérnia de disco. Se eu te disser que você vai voltar a correr, mas ainda vai ter uma dor residual de 30%, 40%, mas sua habilidade de corrida vai voltar ao normal, muitas vezes, o que vai acontecer? Muitas vezes, o que vai acontecer? Você trocaria a sua dor por a sua capacidade de correr. Eu vou exemplificar vou colocar de uma forma mais simples. Às vezes, você tem duas opções. Diminuir a dor 100%, tô exagerando, tá? Que o estudo não mostrou 100% de melhora no grupo cirurgia. Você tem a opção de diminuir a dor 100% e não recuperar a habilidade de dirigir, a habilidade de correr, a habilidade de agachar, a habilidade de malhar, a habilidade de carregar seu filho no colo, por exemplo. E você tem a opção de diminuir a dor só 30%, mas recuperar todas essas habilidades. A maioria das pessoas, quando perguntadas sobre essas duas escolhas, vão preferir a capacidade funcional. Porque, gente, pare e pense. Você não está buscando o tratamento por causa da dor. A dor é consequência do problema que você tem aí. Você está buscando tratamento por causa da incapacidade. Dor por dor, você já fez várias medicações, vários analgésicos, tomou diprospan, se auto-aplicou corticoide injetável para sentir menos dor e sentiu menos dor. Mas e aí, sua capacidade de desempenho atlético no treinamento, na atividade física, na vida, no trabalho, voltou? Não. Então assim, há uma melhora da dor mais importante no grupo cirurgia, em 4 a 6 meses, mas no grupo que fez o tratamento conservador, a capacidade funcional foi melhor. E ainda tiveram dor, mas uma dor menor também. Então, nos dois grupos, no final de 1 e 2 anos, foi igual, né? O resultado foi igual, praticamente igual. Então, assim, você tem que botar muito na balança se o benefício supera o risco. Porque muitas cirurgias são feitas e o paciente não melhora. Por exemplo, existem estudos do FBSS, Failed Back Surgery Syndrome, que para a cirurgia de coluna de dor crônica, 54% tem efetividade, 46% não. Eu vou simplificar para você. De cada 2 que operam, 1 continua com dor. Síndrome de falha cirúrgica. Simplesmente porque a dor é multidimensional. Não é só por causa da hérnia. A dor é sensação, emoção e pensamento. Essa é a definição segundo a IASP, International Association of Study of Pain. A Associação Internacional para o Estudo da Dor define a dor como sensação, emoção e pensamento. Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. Essa é a definição de dor. E aí, por que eu estou te falando isso agora? Porque quando você bota na balança cirurgia versus tratamento conservador, se você estiver lúcido, na maioria das vezes, se você não tiver com medo ou numa crise aguda, sendo incentivado por um profissional de saúde a operar, você vai decidir pelo tratamento conservador. Mas naquela angústia, naquela sensação horrorosa da experiência de dor, você toma decisões baseadas no emocional e não no racional. E muitas vezes você se arrepende. Você se questiona lá na frente depois se se eu fizesse tratamento conservador, será que eu ia precisar operar? Pô, e essa cicatriz, caramba, eu tenho queloide, eu não devia ter operado. Pô, e agora eu não consigo nem levantar minha perna, tô melhor da dor, mas não recuperei a habilidade da perna. Já fiz fisioterapia e não consegui levantar a perna mais, porque algum procedimento cirúrgico lesionou um nervo. Então, cirurgia tem riscos. Tratamento conservador tem riscos? Tem, mas tem muito menos riscos se você tiver com um profissional especializado. Outros estudos compararam a história natural da hérnia de disco com radiculopatia. E eu vou te dizer uma coisa, 88% dos pacientes terminam o tratamento satisfeitos com o resultado. E desses 88% que estão satisfeitos, existem 4 grupos. Um grupo que tirou a dor da perna e eliminou a dor. Um grupo que diminuiu a dor, mas não tirou ela da perna. Um outro grupo que não respondeu ao tratamento, dos 100%. Um grupo que melhorou a dor completamente, 16%, né? Um outro grupo que diminuiu a dor, mas não tirou ela da perna. Um outro grupo que ele não diminui a dor e precisou ir para bloqueio, para cirurgia,
e um outro grupo que realmente falhou no tratamento e mesmo operado e mesmo no tratamento conservador não melhorou. Então existem esses 4 grupos. Desses 4 grupos, 88% estão satisfeitos com o tratamento no final. Apenas 12% estão insatisfeitos. Então a sua chance de melhora é gigantesca. Um outro dado que eu quero te falar é que os estudos do TIU e do Brinjic et al., que são estudos muito famosos, revisões sistemáticas com meta-análise, eles mostram que quanto maior seja a sua hérnia de disco, quanto maior seja a sua hérnia, essa bolinha vermelha aqui, maior é a chance de regressão. 96% das hérnias regridem com o tratamento conservador ou sem fazer nada. Isso, não sei se o efeito é do tratamento ou é da história natural. Sei que 96% das hérnias regridem e quanto maior ela for, maior a chance de regressão. Vamos para a lógica disso? Pensamento fisiológico. Toda vez que você coloca uma vacina no seu corpo, você bota um agente agressor que você nunca teve contato em baixas doses, seu sistema imunológico vai lá e começa a atacar aquele agente agressor para gerar alguma reação de defesa para quando a infecção te pegar, você já ter o sistema imunológico protegido, beleza? Há quem acredite que esse sistema imunológico não existe, viu? Mas enfim. Quando você tem uma hérnia de disco e ela tá ficando gigante, obliterando esse forame que eu te expliquei e pressionando o nervo, o sistema imunológico ataca a hérnia. Ela entende esse fragmento aqui, protuso, herniado, como um agente agressor e desloca macrófagos da corrente sanguínea para degradar esse agente agressor. Outra, os estudos mostram que não há relação entre o tamanho da hérnia e a intensidade da sua dor. Existem pacientes que têm uma protusãozinha super pequenininha e tem dor incapacitante chegando aqui no consultório numa cadeira de rodas. E existem pacientes que têm uma dor gigantesca, uma hérnia gigantesca e uma dor mínima central na coluna. Não há correlação entre o tamanho da hérnia e a intensidade da dor. Por isso não se assuste quando sua ressonância vier uma hérnia gigante, tá? Além de toda essa relação de reabsorção natural de 96%. Uma coisa que eu quero te falar, se você está pensando em operar, é o seguinte. O Ian Harris é um grande cirurgião, pesquisador, com mais de 200 artigos publicados. E no livro dele, o Surgery, The Ultimate Placebo, ele controla, em pesquisas científicas, pacientes que têm indicações cirúrgicas. Inclusive, na revista Pain, que é uma revista muito famosa, saiu um artigo gigantesco com 6.784 pessoas, chamado Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, cirurgia para dor musculoesquelética crônica, The Question of Evidence. Esse artigo está aqui nos destaques do meu Instagram, depois você pode ir lá consultar, tá? Nesse artigo, de 6.784 indicações de cirurgia, apenas 14% eram necessárias. 14, gente. Menos que 1.000 cirurgias. Né? 680, 10%, mais 4%, 750, 800 cirurgias eram necessárias. De 6.784 indicações. Então, toda vez que um cirurgião, seja ele ortopédico ou neurocirurgião, te indicar uma cirurgia para a coluna, questione. Voltando aos estudos do Ian Harris, vamos supor que você tem uma hérnia de disco, tá? E ela tá com radiculopatia, ela tá descendo sua dor na perna, você tá incapacitado, não consegue trabalhar, tá afastado, quase indo por INSS, tá com 14 dias de atestado, foi pelo seu plano de saúde numa clínica ortopédica e o cara falou, você tem uma hérnia, essa sua dor é da hérnia. Mas você não foi no fisioterapeuta para saber se você responde ao movimento. Se você responder ao movimento, você não opera. Se você fizer o tratamento conservador, você não opera. 88% dos pacientes estão satisfeitos ao final do tratamento, né? Então, vamos supor que você foi para a cirurgia. Aí você está num grupo de 50 pessoas e tem um outro amigo com o mesmo problema que você num outro grupo de 50 pessoas. Aí tá eu, cirurgião 1, e tá Rairi, meu cirurgião 2. Eu faço 50 cirurgias em, sei lá, 30 dias, 35 dias, e o Rairi também. No mesmo perfil de paciente, todos eles com hernia de disco extrusa, L4, L5, L5, S1, com dor lombar irradiada para a perna que ultrapassa a linha do joelho. Dor irradiada para a coxa
ultrapassando a linha do joelho, afetando a perna. Com dormência e formigamento, parestesia. Todas as pessoas com o mesmo diagnóstico, a mesma apresentação clínica. A gente faz a consulta pré-anestésica, você faz os exames cardiológicos, você faz todo o ritual, você no seu grupo. A gente coloca o endoscópio aqui, colocamos o endoscópio aqui, removemos o fragmento da hérnia no grupo que você não está. E no grupo que você está, o cirurgião faz toda a consulta pré-anestésica, você faz a consulta com o anestesista, faz todos os exames cardiológicos, pronto. Seu organismo está liberado para a cirurgia. Pode ir sem medo de ser feliz. E aí o seu grupo, ele faz todo esse ritual, faz a incisão cirúrgica, coloca o endoscópio e não remove o fragmento da hérnia. O estudo foi assim. Pasmem. Apenas pasmem. Por que eu estou te falando isso? Porque o grupo dos pacientes que não removeram o fragmento da hérnia melhoraram igual ao grupo que removeu o fragmento da hérnia, mostrando que o ritual pré-anestésico cirúrgico, sem necessariamente o corte do fragmento herniado, exerce um efeito placebo de crença do paciente que foi tratado e que resolveu o problema. A hérnia era o culpado do problema. O quanto mais o paciente acreditar que é a hérnia e ter a informação que aquela hérnia foi retirada dele, maior é a qualidade de vida, maior é a capacidade funcional, menor a intensidade da dor naquele paciente, mesmo sem ter retirado o fragmento. Um estudo chamado ensaio clínico randomizado, ensaio clínico aleatorizado, que compara pacientes que vão para a cirurgia e fazem a chance surgery versus a cirurgia de verdade. Chance surgery é cirurgia falsa, né? Eles melhoram igual ao grupo que operou. E, gente, isso não é só para hérnia, não. Artroscopia do joelho, artroscopia do ombro, cirurgia da coluna, cirurgia do quadril. Por que eu estou te chamando a atenção para isso, pessoal? Porque existe um mecanismo neurofisiológico no seu cérebro chamado neuroplasticidade que o fisioterapeuta consegue ativar para que você ressignifique toda a experiência dolorosa de movimento. Agora, isso requer tempo. E o pensamento é o seguinte: você vai operar, você vai fazer a fisioterapia de qualquer jeito. Você vai fazer a fisioterapia pós-operatória. Se você não fizer, você vai ficar com limitação sempre. Vira e mexe, você vai ter uma crise ou outra. Vamos trazer um exemplo recente aí. Vocês sabem, né, que nos eventos de São João do ano passado, o Wesley Safadão, ele teve crise de coluna lombar. Na verdade, ele tem uma história de crise de longa data. Quem é seguidor raiz dele vê que ele vira e mexe nos stories, fala da coluna, passa por tratamento com especialistas na cidade dele, desloca profissionais para viajar com ele, para tratar ele, e chegou no momento da crise que ele fez a cirurgia e operou a tão falada hérnia de disco que ele tinha. E aí, acho que 2 ou 3 semanas depois, ele teve uma nova crise. Ou seja, gente, a crise é sempre multifatorial. A dor na lombar, o espasmo, o travamento é sempre multifatorial. A gente nunca pode atribuir somente a hérnia de disco. Se você entender que somos sensação, emoção e pensamento, por isso sentimos dor, você nunca mais vai focar só na sensação. Ah, é a hérnia. Ah, é a artrose no joelho. Ah, é a artrose no quadril. Ah, é a bursite no ombro. É a tendinopatia no joelho. É a condromalácia patelar no joelho. É a fascite plantar, é o esporão de calcâneo. É o disco que está fora do lugar na ATM. É a artrose na articulação temporomandibular. Né? E na cabeça é o quê? A artrose também? Não pense que na cabeça não tem problema assim. Na cabeça tem enxaqueca. Muitas enxaquecas são falsas e mal investigadas por profissionais de saúde, fisioterapeutas musculoesqueléticos, neurologistas, ortopedistas, médicos da dor. Muitas vezes o paciente responde a um movimentozinho besta no pescoço, a um movimento na ATM, a um movimento no ombro, na torácica, que melhora a dor de cabeça. A gente tem relato aqui de paciente que tinha 9 anos de dor de cabeça e a gente colocou nessa maca deitado aí com a cabeça pendurada e passou exercício para ele 3 minutos, 5 vezes por dia. O cara voltou com 72 horas, 90% melhor. Nunca mais tomou remédio na vida. 9 anos de enxaqueca. Mas enfim, o vídeo é sobre hérnia de disco. Então, pessoal, dado esses achados dos artigos científicos em que tratamento conservador e cirúrgico tem resultados iguais,
Dados esses achados que com maior a hérnia, maior a chance de reabsorção espontânea do seu corpo, dados esses achados que cirurgia placebo versus cirurgia de verdade tem resultados iguais em diversas condições crônicas musculoesqueléticas, não somente a hérnia de disco, dados esses achados que de mais de 6.784 pacientes no estudo da PEN que tinham indicação cirúrgica, apenas 14% tinham real necessidade dela, dado esses achados de que o sistema imunológico ataca a hérnia se ela for gigante, dado esses achados de que a inflamação é uma coisa boa, é desconfortável, gera edema, gera calor, gera rubor, vermelhidão, é desconfortável, mas é necessário para o seu processo de cura. Todo o processo de deslocamento de colágeno, elastina, propriedades do tecido que fazem com que ele fique mais elástico, mais flexível, mais tolerável, acontecem mediante a secreção de fatores inflamatórios. Então, quando você pega e toma um anti-inflamatório, além de estar sobrecarregando o seu sistema gastrointestinal de uma forma aleatória, você está retardando o seu processo de cura natural. E eu entendo que sentir dor é uma experiência desagradável que ninguém gostaria de senti-la, mas, gente, para sermos vencedores, precisamos vencer a dor. Vencer a dor não é mascará-la. Vencer a dor não é enganar o seu cérebro com remédio para fingir que não tem nada acontecendo. Vencer a dor, fundamentalmente, é entender o seu problema para ter autonomia, para saber o que fazer quando o problema atacar. Vencer a dor requer resiliência. Vencer a dor é um processo dolorido, mas é o único processo que vai te fazer não depender de mais ninguém, nem médico, nem fisioterapeuta, nem educador físico, nem psicólogo. Nós, enquanto profissionais, na sua filosofia, no juramento da nossa graduação, nós prometemos para vocês que vamos te oferecer o melhor e mais fundamentado tratamento baseado em ciência. E prometemos nos atualizar sempre que pudermos para te oferecer o melhor. E todos esses profissionais que te colocam crenças sobre fraqueza muscular gerando dor nas costas, fraqueza de core gerando dor nas costas, disfunção biomecânica gerando dor nas costas, todos esses profissionais que te falam que é fortalecimento que vai melhorar, é alongamento que vai resolver, é inibir atividade de impacto, é repouso, é anti-inflamatório, é corrigir postura, é fazer relaxamento muscular com ventosa e liberação miofascial. Todos esses profissionais estão pecando no seu juramento, porque a ciência é autocorrigível. Se amanhã sair um artigo dizendo o contrário de tudo isso aqui que eu falei, meu amigo, eu vou vir aqui e vou ser o primeiro a te dizer, isso aqui mudou. Mas infelizmente, ou felizmente, o que a gente tem de evidência científica atual suporta toda essa abordagem terapêutica que a gente chama hoje de multidimensional biopsicossocial, onde eu não olho para você simplesmente como uma hérnia. Eu não olho mais para você como uma coluna com dor. Eu olho para você pessoa, para analisar o seu contexto, entender todos os fatores modificáveis do estilo de vida que estão fora de regulação. Eu olho para você enquanto pessoa para entender o que no seu contexto está impedindo o seu cérebro de desensibilizar. O que na sua vida está mantendo você ligado na tomada no 220. Eu olho para o seu contexto para entender se você foi transferido de trabalho para outra cidade que você não queria, para entender se você está passando por um divórcio, para entender se você perdeu um ente querido para Covid ou por qualquer outra intempérie da vida. Essa semana, que Deus não tenha, um grande colega de karatê que a gente teve faleceu num acidente de moto. Que Deus o tenha. Lembro nitidamente dele treinando karatê comigo, cara completamente divertido, resenheiro, esperto, inteligente, sofreu num acidente de moto. 2 dias depois a família soube. Ontem doeu no meu coração saber que a mãe dele estava gritando lá no prédio, avisando pro irmão que o irmão dele faleceu. Luto é uma barreira de recuperação. Se você não está vivendo o seu luto, seja por um divórcio, seja pela perda de um ente querido, seja por uma falência de uma empresa, seja por, enfim,
Se você não está vivendo seu luto, passando por todas as etapas de negação, barganha, porquê comigo, aceitação, ressignificação, você tem uma barreira de recuperação, seu cérebro tá em alerta ali o tempo todo. E o cérebro na tomada, em alerta, faz com que seu corpo tensione. Seu corpo, pessoal, ele não sabe distinguir se você está passando por um luto, por um divórcio, por uma partilha de bens, por uma briga com um sócio, funcionário, falência de uma empresa, dificuldade financeira, perder o plano de saúde do filho, sendo cobrado pela esposa, cobrado pelo marido, cobrado pela família, porque você tem que fazer isso que a família disse que é para você. Seu corpo não sabe diferenciar se é isso ou se você está com uma arma na sua cabeça com alguém tentando roubar seu carro no sinal de trânsito. Seu cérebro não sabe. Para o seu cérebro, ou é luta ou fuga, ou é dormir e digerir. E se você está com algum fator do contexto que é luta ou fuga, você vai se mexer assim, ó. Se você está com algum fator no contexto ou recebendo algum tratamento que te faça dormir e digerir, seu movimento vai ser assim, ó. Muito mais relaxado. Eu convido você a pensar por esse prisma, se você tem hernia de disco. Se você acha que esse vídeo te agregou em alguma coisa, clica muito aqui no gostei para o YouTube distribuir esse vídeo. Se você acha que você tem algum familiar que precisa dessas informações para, quem sabe, sair de uma cirurgia, clica no compartilhar, coloca nos seus stories, coloca no seu status do WhatsApp, manda para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos, que eu tenho certeza que por causa de um clique você pode ajudar alguém a não fazer um tratamento desnecessário ou cair em uma cilada, como por exemplo, fazer ozônio retal para hernia de disco. Ozônio, as pesquisas já mostraram que só funciona para dentística, cirurgiões dentistas usarem. Fisioterapeuta que usa ozônio não trabalha baseado em evidência. Não tem eficácia para tratamento de dor crônica, nem para tratamento de hernia de disco. Um clique no seu compartilhar pode fazer com que você salve uma vida. E é justamente assim que a gente encara. Nós não somos médicos, não tiramos pacientes da UTI, na minha área, né? Porque na fisioterapia respiratória a gente tem uma colaboração muito grande para retirar o paciente do tubo, temos um papel primordial na UTI. Não somos médicos para fazer uma cirurgia para salvar a sua vida no risco de morte por uma hemorragia, por exemplo, e eu valorizo brutalmente o trabalho dos médicos. Não temos tecnologia nenhuma, você está vendo aqui praticamente todo o meu consultório, você só tem uma maca, uma cama elástica, 4 cadeiras, uma bola suíça, uma bola de futebol, alguns elásticos, parede e chão, porque o raciocínio clínico para tratar a dor crônica está aqui, ó, é criatividade. Por isso que eu não torro dinheiro em tecnologia, eu torro dinheiro no meu cérebro para me especializar, né? Ano passado a gente fez 8 aperfeiçoamentos no ano, esse ano a gente já fez 3, a gente está em março ainda, né? Então a gente tem uma média aí de 8 aperfeiçoamentos por ano para te entregar o melhor. Então é isso, pessoal. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou ter o prazer em responder. Se você quiser uma resposta muito específica, vai para o meu Instagram, @drcaio_cesar_sf, vai nos meus stories, na caixinha de perguntas dos stories e manda sua pergunta que eu respondo em vídeo amanhã, ao longo do dia de consultório, beleza? E é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais do fator hernia de disco, tanto cervical quanto lombar, suas complicações, quando identificar se o seu problema é grave ou não e quais são as alternativas de tratamento que a gente tem, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.